Olá, meus amados irmãos, especialmente a você, mamãe, mulheres do mundo do Brasil. Olha, parabéns para os seus dias. Que Deus abençoe todas vocês, mamãe, mulheres do Brasil, do mundo. Hoje, meus amados irmãos, quero aqui, com muita honra, com muita glória, com muita alegria, trazer essa mensagem para você, mulheres. Quero aqui, meu irmão, minhas irmãs, transmitir uma mensagem do nosso pastor Melquisedeque de Jesus Santos, que lançou ontem seu livro Mulheres e Suas Vozes Cristãs. Quero transmitir aqui, meus irmãos, o primeiro capítulo desse livro, um livro poderoso, um livro para dar força para vocês, mulheres, e para nós também, E eu quero aqui, meu irmão, transmitir para vocês aqui o primeiro capítulo, para vocês entender, a ação libertadora de Jesus na vida de vocês, mulheres, É o título desse primeiro capítulo desse livro poderoso, do nosso pastor Melquisedeque de Jesus Santos. Ele é presidente, pastor da AD de Iguape. Glória a Deus, aleluia. Esse primeiro capítulo, ele fala a ação libertadora de Jesus na vida das mulheres. Vamos entender, minhas queridas irmãs, em nome de Jesus. Aí, meus irmãos, vocês já vão deixando o seu like, comentando, amém, minhas irmãs? Você que ainda não é inscrita no canal Carlos Celo de Cristo, dê uma passadinha no canal, se inscreva, hein? Que Deus abençoe a vida de todas. Vamos lá. Para que possamos fazer um resgate das vozes dessas mulheres que viveram em um contexto social de opressão, propomos uma análise a partir do movimento de Jesus, que inaugura uma ação libertadora das mulheres, já que elas podiam tocá-lo, podiam ungí-lo, conversar com ele e até mesmo estar aos pés, aprendendo realidade até então vivida apenas pelos homens. Glória a Deus. Diante disso, algumas tensões enfrentadas pelas mulheres estavam relacionadas ao contexto sócio-histórico, político. Lembramos que os judeus estavam sob o domínio do Império Romano e as mulheres também estavam sobre esse domínio, que tinha suas marcas de violência e opressão. Glória a Deus. Saquear, matar, roubar. É isso que os romanos falsamente chamavam de domínio. E ali onde, através da guerra, criam um desejo. Isto eles chamam de paz. Mulheres, quando conseguem escapar das mãos do inimigo, são violentadas por aqueles que se dizem amigos e hóspedes, que são os romanos após estarem instalados em territórios ocupados. Glória a Deus. Herodes, o Grande, que de acordo com a tradição dos evangelhos, governava na época do nascimento de Jesus, é conhecido pela sua maldade. A realidade era um mundo ameaçado de morte, de perseguições. Herodes ordenou um massacre de crianças, demonstrando assim a tirania de seu governo com sua morte. Seu filho, Herodes Antipas, continua sua perversidade. O próprio Jesus faz uma advertência sobre sua influência imortal. Olhai, guardai vós do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Se encontra em Marcos, capítulo 8, versículo 15. A grande maldade de Herodes, meu irmão, também pode ser analisado do ponto de vista das mulheres, mães que tiveram seus filhos arrancados
de seus braços e mortos, para que seu trono pudesse ser conservado. Ei, essas mulheres sofreram com a maldade de Herodes, né? Com a maldade dos romanos e do templo. Glória a Deus. No templo, meu irmão, a opressão acontecia por meio da discriminação, pois não era permitido a elas aproximarem-se do lugar sagrado. Na época de Jesus, havia um pátio lá no templo para as mulheres, localizado fora dos recintos reservados para os sacerdotes e outros homens. A separação das mulheres alcançava dimensões ainda maiores, pois no convívio social elas não podiam participar da vida pública, e se isso acontecesse era algo espantoso. As mulheres eram colocadas numa posição em que a sociedade ditava o que elas eram e o que deveriam fazer. Diante disso, o movimento de Jesus surge como possibilidade de acolhimento das mulheres. Ei, Jesus encontra uma sociedade em que as mulheres casavam novas, logo após a puberdade, aos 12 anos, né? A pressão dos tributos e das expropriação das terras por parte do governo também era outro fator predominante, e tudo isso as distanciou do espírito aldeão tradicional de cooperação mútua. A disserção e a recriminação precisava ser apaziguada. Nas aldeias encontravam-se vítimas do Império Romano, do templo e de Herodes. E o convite de Jesus é para a restauração da dignidade humana por meio de uma sociedade igualitária. Portanto, as curas e os ensinamentos de Jesus precisam ser vistos nesse contexto, não como verdade espiritual abstratas, ditas entre um milagre extraordinário e outro, mas como programa de ação comunitária e resistência prática a um sistema que conseguiu transformar aldeias fechadas em comunidades muito fragmentadas de indivíduos alienados e amedrontados. Glória a Deus. Meu irmão, a atuação de Jesus diante dos sistemas opressor tem seus verdadeiros frutos logo após a sua morte e ressurreição, quando acontece um despertar entre homens e mulheres que, diante da perda de seu mestre, agora tinha uma história em comum, algo que envolvia ao mesmo interesse e valores. Glória a Deus. A proclamação do Evangelho, a mesma mensagem que os libertou do sistema de discriminação e opressão, agora deveria ser levada até os confins da terra, a toda criatura. O surgimento de Jesus na região da Galiléia acontece como possibilidade de esperança e cura diante da estrutura de exploração e domínio no hábito social, econômico, político e religioso. As mulheres eram marginalizadas e viviam num estado de opressão. O papel da sociedade era privar as mulheres dos seus direitos, usando como contraponto a ideia do homem como superior a quem cabia o exército da autoridade. O movimento de Jesus acolhia essas mulheres que eram as vítimas silenciadas. Sendo assim, ele as encontra marginalizadas em uma sociedade patriarcal que também desconsiderava as viúvas e os pobres que não podiam participar dos assuntos da polis. As mulheres, meu irmão, que optavam por seguir Jesus, assumiam uma postura de libertação diante da condição social opressora. Elas seguiam Jesus com disposição e compromisso, meus amados irmãos. Lá no Oriente, as mulheres não participavam da vida pública, e mesmo acontecia
no judaísmo do tempo de Jesus, pelo menos entre as famílias judaicas fiéis à lei, quando as mulheres saíam de casa, traziam o rosto escondido por um manto, peça de pano dividida em duas partes. Uma cobria ali a cabeça, espécie de coiffures de hoje, né? E a outra cingindo a fronte e caindo até o queixo, tipo de rede, com cordões e nós. Dessa forma, meu irmão, não se podia reconhecer os traços do seu rosto. Certa vez, um sumo sacerdote de Jerusalém não reconheceu a própria mãe quando lhe aplicou a sentença prescrita para as mulheres usadas no adultério. Glória a Deus. Podemos crer, meu irmão, que a proposta de Jesus para o contexto social era de renovação, pois tais grandes participações juntos às mulheres, e da mesma forma elas participavam com ele no cotidiano da vida, tendo direito ao diálogo, libertação e cura, e agora ganha voz. Com Jesus adquirem uma nova perspectiva de vida diária, na luta pela sobrevivência da vida. Elas também estavam diante de um grande desafio. Podemos, meu irmão, lembrar o caso da mulher de fluxo de sangue, que para buscar a sua cura precisava fazer isso de forma oculta, diferentemente de Jairo, um homem que também estava buscando um milagre, mas que não precisava ocultar-se. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastava com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por destra dele, tocou na orla do seu vestido e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta, te oprime, e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci, de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como logo sarará. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Está em Lucas, no capítulo 8, no versículo 43 ao 48. Essa mulher, meu irmão, ela rompeu a barreira da exclusão do sistema patriarcal e religioso. Minha irmã, aqui foi garantido o seu espaço e direito na comunidade cristã, com sua fé construída por meio dos testemunhos de curas, libertação e missão a partir de Jesus. Com a proclamação do reino de Deus, a mulher passou a ter mais visibilidade, ter oportunidade igual, ser ouvida, ter direitos equiparados aos dos homens. O discipulado passou a ser de igualdade entre ambos. Mulheres corajosas e fortes se tornaram líderes na esfera doméstica, na sociedade. O ministério de Jesus é literalmente acompanhado por grandes transformações na vida humana. Nesse movimento acontece uma ação libertadora que aos olhos humanos não era percebido, principalmente pelos homens, muito preocupados com os que estavam diante dos seus olhos. As mulheres estavam sendo libertas no seu espaço econômico, cultural, religioso, social. Essas mulheres permanecem ausentes e invisíveis no registro histórico, não só na análise exegética, interpretativa, mas também na construção da identidade e mentalidade da nossa sociedade atual. No entanto, minhas irmãs, podemos encontrá-las lutando pela vida e pela dignidade humana em nossas comunidades de fé,
onde o sistema patriarcal ainda prevalece. Apesar de terem conquistado seu espaço na sociedade, muitas delas continuam vivenciando uma realidade semelhante àquela do período imperial, sofrendo discriminação e agressão. Cremos que a importância do movimento de Jesus na vida dessas mulheres está no resgate da dignidade humana, dando a elas direitos que a possibilitam desenvolver um papel importante na formação dos primeiros grupos cristãos, usando a voz que por muito tempo estava silenciada. Elas estavam presentes no movimento de Jesus, ainda que fossem notadas pela sociedade da época, mas com coragem e empenho estavam comprometidas na luta. Elas estavam ativas na comunidade primitiva tanto quanto o homem, e isso exigia muita determinação, muita coragem, pois o sistema de opressão predominava. Esse era o modelo da sociedade, de que valorizava a mulher, deixando de lado a valorização mútua da relação humana. Amém, meus irmãos? Amém, minhas irmãs? Glória a Deus, aleluia. Minhas irmãs, esse é apenas o primeiro capítulo desse excepcional livro do nosso pastor Melquisedeque. Glória a Deus, Melquisedeque de Jesus Santos, líder da AD de Iguape, Assembleia de Deus de Iguape, né? E tem muito mais, minhas irmãs, nesse livro. Esse livro, ele é um livro poderoso, né? É um livro que ajuda, que vai te ajudar, né? A tradição, né? A você ter mais voz, né? O segundo capítulo vai falar sobre as mulheres e suas realidades sociais no século I, né? E no terceiro capítulo vai falar as mulheres com os discípulos no movimento de Jesus, mulher como discípulas no movimento de Jesus. E o quarto capítulo vai falar sobre mulheres e os ministérios femininos. No quinto, pensando no presente época. E no sexto, né, para fim de conversa. Meu irmão, esse livro aqui, ele é pequeno, ele é curtinho, tem apenas 66 páginas, 66 páginas, pequeno, mas é grande em contribuição. Ele é grande no que você vai aprender sobre a vida das mulheres, sobre as vozes das mulheres. Meus irmãos, vale muito a pena. Entra no site Melquisedeque e tem acesso, meus irmãos, a esse livro. É muito bom esse livro, amém, meu irmão? Glória a Deus. É só você entrar no site do nosso pastor, que eu vou deixar na descrição, amém? Para todos vocês aí. Glória a Deus, para vocês adquirirem os seus livros. E, meus irmãos, é um livro excepcional, é um livro poderoso. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Essa é a mensagem, meus amados irmãos, que eu deixo para vocês nessa manhã, para vocês mãe, para vocês mulheres desse Brasil afora aí. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vou deixar aqui, meu irmão, o contato, tá bom? Para que vocês venham adquirir esse poderoso livro do nosso pastor Melquisedeque. Amém? Deus abençoe a todos. Carlos, servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor. Deus abençoe. Lindo e abençoado domingo para todos. A paz do Senhor. Glória a Deus.